resposta errada. Está no livro de Atos 4. A gente vai ler um pouco do finalzinho do Atos 4, 32, até o 5, de 1 a 16. Se vocês pudessem ouvir a batida do meu coração. Tá, tom, 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 tom. Ai, Deus, vamos lá. Todo mundo achou? Atos 4, 32, diante. Vamos lá. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Gente, essa minha versão aqui da Bíblia é diferente, mas acredito que todo mundo tá ali, ó. King James Almeida. Voltando. No 33. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos havia uma imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo o terreno, vendendo-o, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, esse é o finalzinho do versículo, dos versos do capítulo 4. Então, a gente agora vai para o capítulo 5, do 1 ao 16, que é a continuação do versículo anterior, que diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendendo uma propriedade, e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de ter vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobrindo-o, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-a morta e levaram-a para fora. Sepultaram-a ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram estas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto do que os doentes serem levados para as ruas e colocados em leito e mancas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados
por espíritos impuros e todos eram curados. Só até aqui. Irmãos, nós podemos tirar várias perguntas, nós podemos tirar várias lições, nós podemos tirar várias ideias e termos diversos pensamentos quanto ao que foi acabado de falar aqui nesse momento. Mas, como eu disse no início, uma resposta errada. Pedro, ele tinha feito uma pergunta para aquele homem. E quando eu estava estudando um pouquinho, eu fiquei pensando, o Espírito Santo de Deus, né, veio, aconteceu muitas coisas, muitos milagres, os atos dos apóstolos era conhecido entre todos, a igreja estava crescendo, muitas coisas estavam acontecendo, muitos milagres, prodígios. E aí, José, como a gente conheceu aqui, chamado Barnabé, ele tinha um terreno, ele vende aquele terreno e leva aos pés dos apóstolos. Tudo que ele tinha, ele levou. E um casal, não sabemos por que eles fizeram isso, mas a única passagem da Bíblia que eu vejo eles é nesse momento aqui, né? E que eles tentam fazer uma generosidade para ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. Sendo que eles fazem, mas não fazem corretamente. E aí eu tirei uma lição aqui. Toda pergunta precisa de resposta. Que resposta será respondida? Quando a gente olha para esse texto, quando a gente vai estudando toda a história, a gente vê que Pedro, como que ele sabia daquilo ali? Do que tinha acontecido? Se ele não estava lá. Se só Ananias e Safira, o casal, estava naquele momento ali. E essa pergunta, ela foi respondida. Como ela foi respondida? No Atos 5:3, então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Por que você fez isso? Irmãos, Deus dá a oportunidade para todas as pessoas responderem, quaisquer que seja a situação que ela esteja vivendo. E nesse momento aqui, Pedro ousadamente perguntou para Ananias. E eu fiquei pensando, se eles estavam fazendo isso na comunidade cristã, onde a igreja estava crescendo, muitos milagres, prodígios, maravilhas, através da vida dos atos dos apóstolos, estava sendo falado, visto, aquele casal, eles deveriam ser crentes, ou não? Por que eles mentiram? Crente pode mentir? Aí tem que dizer, mas todo mundo mente. Quem nunca contou uma mentirinha? Eu falo com a minha filha, costumo falar que quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, ou principalmente nessas questões, a gente vai deixando o diabo mais gordinho, vai alimentando ele com coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor. E a outra coisa que eu levantei aqui, todas as atitudes desencadeiam admiração ou questionamentos. Em Atos 5:4 diz assim: enquanto o possuías não era teu, e depois de ter vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele vendeu aquele terreno. O dinheiro não ia ser dele de qualquer jeito? Seria dele. Mas aí,
Pedro vai falando isso para ele. Como planejaste isso no teu coração? Às vezes, a gente fica vendo certas situações na Bíblia que nos faz vermos. Parece que está repetindo, sabe? Parece que repete. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo de Deus estava fazendo coisas extraordinárias naquele momento ali. E quando ele foi perguntado, ele maquinou, planejou e disse aquela resposta. E aquela atitude que ele fez com que Pedro falasse para ele, e quanto possuíste, não era teu? Ou seja, você vende um carro, o dinheiro do carro não é seu? Você vende uma casa, o dinheiro da casa é seu, né? Você lutou para isso. E depois de ter vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Aquela atitude desencadeou um questionamento na vida de Pedro, ou naquele momento ali, porque Pedro estava na direção daquelas ações, daquilo tudo que estava acontecendo na igreja, através da pessoa do Espírito Santo. E não pense que o Espírito Santo não existe. Não pense. Em Atos 5:9 diz assim, ó: então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito Santo do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Primeiro, Pedro perguntou a Ananias. E 3 horas depois, a esposa dele chega e Pedro faz a mesma pergunta para ela. E será que ela não sabia que uma hora isso ia acontecer? Será, de repente, que o Espírito Santo não ia falar? Ou que os acontecimentos que estavam sendo realizados naquele momento era só porque Pedro era Pedro? Era só porque a igreja era bonita, tinha ar-condicionado, tinha um microfone esperto assim igual o nosso? Porque o Espírito Santo de Deus estava e está no meio da igreja, no seio da igreja. Deus, Ele não quer vamos dizer assim, te ridicularizar. Ele quer tratar. Aquele ato que o casal fez ali não foi só por conta do dinheiro, porque eles viram que Barnabé tinha feito isso. Foi porque eles mentiram. Porque eles planejaram fazer algo que, aos olhos dele, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. E a outra pergunta outra pontuação que eu fiz: suas ações influenciarão outras para o bem ou para o mal? Em Atos 5:12, tem aqui: muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Muitos sinais e feitos eram realizados. Todas as atitudes, todas as ações, tudo aquilo que eles colocavam a mão para fazer, influenciava outras pessoas. Tudo aquilo que você está fazendo, você está influenciando alguém. A gente pensa que a gente está passando batido, ninguém está reparando. Mas se você vem para a igreja na quarta, no domingo, na consagração, nos ensaios e tal, e busca ali, pode ter certeza que tem alguém te olhando. Todos, muitos sinais e feitos extraordinários. Tudo que a igreja faz aqui, nessa localidade,
ela está sendo vista. Tudo que a igreja faz ou fala, ela só faz porque o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está direcionando a igreja. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo age. O Espírito Santo existe. Tem gente que não acredita, mas quando Jesus morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele caminhou aqui, ficou 40 dias, e disse, eu estou indo para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo. Como eu já ouvi algumas pessoas falar, quem é que já morreu, e quem é que me garante que eu vou morrer e vou para o céu, se ninguém nunca fez isso? Eu já ouvi isso várias vezes, até de cristão mesmo. Mas se a gente for ler a Bíblia, Jesus, ele fez isso. Ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus estava sendo passado. Os apóstolos estavam falando, dizendo da ressurreição de Jesus. E Jesus falou assim, agora eu vou para o Pai, mas vou deixar quem? O Espírito Santo. O Consolador. Aquele que vai estar com você todos os dias. Todos os dias. Nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias bons. Porque às vezes a gente quer romantizar a pobreza, as coisas difíceis. Mas, gente, hoje é dia 31 de agosto. Nós estamos no último dia de agosto. Faltando 4 meses para o fim do ano. Por acaso, você parou de respirar algum desses dias? Por acaso, você deixou de ter a sua refeição em casa? Pode não ser aquilo que você gostaria de comer. Mas você pensa, qual foi o dia que o Senhor te abandonou? Nesses 31 dias de agosto, 8º mês do ano. Como tem muita gente sentindo frio por aí, né? Muitas empresas, muitas pessoas fazem a campanha do agasalho e tudo mais. Mas você, por acaso, morreu de frio? Morreu de fome? Por acaso você abriu a sua geladeira, mesmo que fosse água, você pensou em agradecer e ver assim, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Que às vezes você está ali, ó, às vezes não tem R$1 para comprar um pão, mas você está de pé. Que os nossos olhos naturais é muito limitado. Nós precisamos ter o olhar dos céus. Deus estava cuidando de todas as pessoas naquele tempo, está cuidando de todos nós no tempo de hoje, e a sua vida, ela está influenciando outros. O que Barnabé fez aquilo ali, ele fez porque ele estava com o coração quebrantado, o dinheiro, o que ele estava fazendo, era o mínimo, diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, diante de tudo aquilo que a igreja estava recebendo. Era o mínimo. E aí, a gente vê essa questão a Bíblia faz questão de falar sobre esse casal. Que fizeram e deram uma resposta errada. Se o Senhor bater hoje lá na tua casa, na sua família, e falar com você, qual vai ser a resposta que você vai dar para ele? E outra coisa que eu anotei também, seja bênção para o próximo. Em Atos 5,16 diz assim, também das cidades ao redor
ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Todos eram curados. A Bíblia faz questão de frisar: todos eram curados. As pessoas vinham de outros lugares, porque aquilo que o Espírito Santo estava fazendo era assim algo extraordinário, mas não ficou só aqui, gente, em Atos. O que o Espírito Santo tem feito na igreja, o que o Espírito Santo tem feito na nossa casa, na nossa família, é extraordinário. É extraordinário. E nós precisamos ser bênção para o próximo. No mundão, aí, as pessoas oferecem drogas, as pessoas oferecem... Não, cara, esse negócio de você só com a sua esposa é caretice. Todo dia tu vê a mesma cara. Meu Deus, seu sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Mas você que tem o Espírito Santo selo, você às vezes precisa repreender. Você precisa honrar quem está do teu lado. Todo dia você vai para a igreja, todo dia você lê a Bíblia, todo dia você ora. Gente, nós precisamos fazer o básico. Nós precisamos ver que tudo aquilo que vamos ver na Bíblia, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tem um propósito. Tem um significado. Não foi à toa que está escrito aqui. Que nessa noite a gente possa estar pensando: a multidão dos que criam estavam unidas de coração e de propósito. Todos num só propósito. Como se fala em fazer obra na igreja, como se fala em levantar alguns recursos. Infelizmente, essas questões são, às vezes, são chatas até de falar. Porque, né, a gente vê pessoas que não deixam de fazer suas coisas básicas, mas como se trata por reino, às vezes fica assim meio, sabe, mão de vaca, assim, meio assim, não vou fazer, não vou ofertar, dizimar, ajudar. A igreja só fala de dinheiro, o pessoal só faz obra atrás de obra. E esse casal aqui, eles estavam querendo para ajudar. Sim. Se a gente for ler a história toda, a gente vai ver assim. Estavam entregando tudo aos pés dos apóstolos. Mas Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, fez uma pergunta. Uma pergunta para o homem. Lembra dessa história? Lá em Gênesis? Quando Deus faz uma pergunta para Adão, depois Deus faz uma pergunta para Eva, e a mesma coisa está acontecendo aqui, só que Pedro faz uma pergunta para Ananias, e depois ele faz uma pergunta para Safira. E ela teve chance, oportunidade de falar assim: não, é que a gente guardou um pouco para aposentadoria, né? A gente está ficando velho, a gente não quer mais, né? A gente não queria dar tudo lá, a gente... Não seria mais bonito falar a verdade? Porque se a gente for ver a história e falar: Senhor, fala comigo, Pai. Eu não quero repetir os mesmos erros. Irmãos, tem coisas na Bíblia que eu fico me perguntando: por que isso está escrito? Tem que ter um propósito, irmão. E tem um propósito. Os Atos dos Apóstolos, os Atos da PIB Jardim Meriti, os Atos do Pastor Diego, os Atos da Mona Lisa, os Atos,
Tudo aquilo que você faz, suas atitudes, as suas ações. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo: Senhor, não sou mais eu que dirijo a minha vida, não sou mais eu que dirijo os meus passos, é o Senhor que conduz, é o Senhor que dirige a minha casa de oração, é o Senhor que dirige o meu bairro. Esses dias eu estava vendo no Face, um acontecimento que teve aqui na segunda-feira, e eu falei: Jesus, guarda as pessoas lá na comunidade aqui, Pai, se é com a nossa igreja. Nós estamos numa época de eleição, irmãos. Nós não podemos dar brecha. Nós não podemos pisar fora da faixa. Porque o exemplo vai ficar aí. Vai ficar aí. E eu separei 3 perguntas para a igreja. Tome uma postura diante de Deus. Diante de Deus, não é diante de mim, diante do pastor, diante de Deus. Deus quer que você tenha uma postura diferente. Você não é mais um. Você é a pessoa. Seja a bênção na vida do próximo. Uma criança um dia falou assim para mim que, tia, das crianças da Mara só vieram X, Y, Z. Falei: vocês não são as crianças da Mara, não, hein? Vocês são a criança da igreja que a Mara e a irmã Mariângela traz. As crianças são da igreja. A igreja precisa cuidar das crianças que a Mara, a Mariângela, a irmã Ivone traz. A irmã Maria Alice falou aqui agora das crianças. Um dia a gente não vai ter mais a idade que a gente tem. Essas crianças já estão sendo semeadas, elas estão sendo alimentadas com a palavra do Senhor. Nós precisamos ver elas e olhar assim: eu preciso ser bênção na vida delas. Próximo, quem é o teu próximo? E outra, queira ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas podem achar, esse negócio de Espírito Santo, seja cheio. Na época que eu comecei a namorar com o Diego, ia lá no seminário, o pastor Teodomiro, ele falava assim: enchei-vos, ô meu santo, enchei-vos. Mas toda a primeira turma, ele que era o professor, e ele falava sempre isso: enchei-vos. Se a gente for parar para pensar, enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa morar, habitar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Família. A família que você tem é Deus que te deu. O esposo que você tem é Deus que te deu. A esposa, os filhos, Deus que te deu. Os netos, a igreja, Deus que te deu. E um dia nós estaremos lá com o Senhor. E que nessa noite a gente venha estar refletindo sobre isso. Pedir a orientação de Deus. Pedir a direção do Espírito Santo. Porque eles morreram. É forte, irmão. E teve muita gente que tinha medo de ficar ali depois daquela situação ali. Eles queriam que os apóstolos fizessem os milagres, que os apóstolos expulsassem os demônios, mas algumas pessoas não queriam andar com os apóstolos, porque tinham medo. Grande foi o acontecimento ali, naquele dia. E, todo mundo ficou sabendo que Ananias mentiu, e a esposa mentiu, os dois. Todo mundo ficou sabendo. Aí eu fico pensando, eu falei assim: meu Deus do céu, Jesus amado.
Esse fato foi um fato inédito, né, desse casal. Mas já parou para pensar se acontecesse nos dias de hoje? Ih, meu Pai, Jesus, tem misericórdia, Senhor. É difícil. Mas o Espírito Santo, ele age com gemidos inexprimíveis. Seja liberto hoje. Seja curado hoje. O Espírito Santo de Deus está falando contigo hoje. Está falando com a sua família hoje. A Bíblia diz, onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Vou estar orando. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite tão incrível, Pai, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque hoje é dia 31 de agosto de 2022. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Em nenhum momento o Senhor fechou os olhos, dormiu. Nós dormimos, mas o Senhor não. Nós nos cansamos, mas o Senhor não. A gente cansa de lutar, a gente cansa. A gente cansa, às vezes, de acordar todo dia cedo, fazer isso, fazer aquilo, mas o Espírito Santo de Deus não cansa. Deus age a nosso favor todos os dias. Ô, Senhor, obrigado porque o Senhor tem guardado a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias, mesmo sem merecermos, Pai. Ô, Senhor, que venhamos olhar para essa história e ver os milagres, e ver os prodígios, os sinais, as maravilhas, mas não deixar o engano de Satanás entrar no nosso coração. As coisas que vêm dos nossos olhos, ó Senhor, não, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Ó Senhor, que possamos buscar o Senhor todos os dias, Senhor, todos os dias. Assim como nós levantamos, dormimos, acordamos, Pai, que seja assim, Pai, que possamos ter essa fome, essa sede de buscar mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Senhor quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Oh, Pai, quantas pessoas estão se enrolando cada vez mais. Se enrola numa coisa, se enrola em outra, para poder... Meu Deus, Senhor Jesus. Oh, Pai. Jesus, nesta noite, nós venhamos nos arrepender por tudo aquilo, Pai, que tem te entristecido, Senhor. Por tudo aquilo que tem, Senhor, deixado o Senhor tão desapontado, Pai. Oh, Jesus, revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Precisamos, Pai, de Ti todos os dias. Todos os dias, Senhor. Que venhamos impactar. Que venhamos impactar essa sociedade para a honra, a glória do Senhor Jesus. Que venhamos impactar essa nação através da busca, através da Tua palavra, porque é a palavra do Senhor que liberta, que cura. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, deixou o Espírito Santo
aquele que nos incomoda, aquele que está falando, não é isso, não é isso. Eu não te criei para isso, não é isso. Não se alimente dessas coisas, se afasta. A família é do Senhor Jesus. A sua casa é do Senhor Jesus. Que possamos ter o coração quebrantado e contrito, Pai. Oh, Senhor, que nesta noite, aquele que ainda não tem um encontro com o Senhor Jesus, venha recebê-lo hoje. Dizer, eu quero me libertar, eu quero me salvar, eu quero que o Senhor me salve. Eu quero esse Jesus. Não quero continuar mais nesse nível que eu estou, não quero. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais de Ti. E que nessa noite, aquele que por algum motivo deu, Senhor, o espaço, aquilo que entristece o Senhor, que venha ser repreendido hoje, na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que tem afastado a comunhão dos santos, Pai, venha ser repreendido hoje, na autoridade do nome de Jesus. Oh, Senhor, cai as muralhas por terra, Pai, em nome de Jesus. Cai as escamas dos olhos, Senhor. Oh, Pai, nos dê os ouvidos espirituais, olhos espirituais, Pai. Porque a nossa guerra, Pai, não é contra a carne ou sangue, Pai, não. Oh, Senhor, e aquele que ainda não se batizou, que venha, não perca mais tempo. O tempo é hoje, a hora é agora. Ser batizado. Batismo não salva, mas todos salvam em Cristo Jesus. Quer se batizar assim como Jesus se batizou. Jesus se batizou, deixou várias ordenanças, vários exemplos. Foi 100% homem, 100% Deus. Há um Deus que está nos céus, que cuida de cada um de nós, que não quer ver nenhum ser humano afastado, nenhum ser humano comendo farelo de porcos, nenhum, Pai, nenhum. Oh, Senhor, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, que cada beco, cada viela, Senhor, cada criança aqui desta localidade, cada igreja, cada líder, seja, Pai, revestido por Ti, seja curado, seja, Pai, seja aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, porque a guerra é constante, a luta é grande, mas a vitória é maior. A vitória é maior em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, Pai, muito obrigado por esta noite. Tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, tem um propósito. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem um propósito. Senhor, guarda cada um, Pai, que cada um venha, Pai, refletir. Cada um, onde estiverem, Pai, que eles venham ser revestidos por Ti. Tudo aquilo, Pai, que tem incomodado o Seu povo, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eles venham, Pai, fazer aquilo que o Senhor quer. Nos ajude, Senhor, com as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Queremos chegar aos céus. E quando o Senhor perguntar, mostre-me suas mãos. Mostre-me suas mãos. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.